Bom, pessoal, então esse fator de correção da frequência de corte, ele é interessante, por quê? Porque quando a gente tem um amplificador, e a gente tem 3 frequências de corte, pelo menos, né, que a gente coloca no circuito, que são os 3 capacitores, tá? Se essas frequências de cortes ficarem no mesmo ponto ou muito próximas, uma vai influenciar a outra, tá? Então, um filtro vai influenciar o outro e acaba tendo que a frequência de corte real resultante, ela pode ser maior ou menor se eu estiver falando em baixa ou em alta frequência, tá? Então, se eu observar um filtro de primeira ordem, tá? Apenas um conjunto RC, eu também utilizei aqui cujo a frequência de corte é 1 kHz, tá? Então, é um passa alta, cuja frequência de corte é 1K. Se eu pegar a nossa resposta em frequência, a gente vai ver que aqui em 1K ela passa 3 dB abaixo, tá? Ela caiu 3 dB em relação ao meu resultado em alta e cai a menos 20 dB por década. Tá? Se eu tiver um filtro de segunda ordem, né, mas com o mesmo conjunto, ou seja, ambos os filtros têm a resposta em 1 kHz. Tá? O que vai acontecer na minha resposta em frequência? Tá? Ó, eu vou ter a minha frequência de corte em 1 kHz para ambos os filtros, só que não cai mais a 20 dB por década, ele cai a 40 dB por década. Ó, se eu observar aqui, ó, em 100 Hz eu já passei a menos 40, tá aqui, tá? E em 10 Hz, 2 décadas abaixo, eu estou a menos 80, tá? Por quê? Porque eu tenho 2 filtros em 1K, tá? Então, traçando o diagrama de Bode, a gente vai ver aqui em 1K, ele não está mais 3 dB abaixo do meu valor final, tá? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a minha frequência de corte não é 1K desse conjunto de filtros, ela está acima, tá? Então 3 dB seria mais ou menos aqui, né? Então eu tenho que calcular qual seria o valor real dessa frequência de corte, tá? O nosso livro-texto, ele nos mostra um fator de correção, tá? Esse fator de correção para as baixas frequências, ele pega a frequência central do que seriam as frequências, a frequência média do que seriam as frequências de baixa, tá? E divide por esse fator aqui, né? Raiz de 2 elevado a 1 sobre n menos 1, onde esse FL' aqui, ó, é o valor médio, tá? O nosso livro-texto, ele fala exatamente quando as frequências são iguais, tá? Então, a gente expandiu isso para frequências não iguais, mas próximas. O que seriam próximas? Cuja a relação seja menor do que 4 vezes, tá? Na realidade, o número exato é 3,58. Mas a gente utiliza 4. Então, se eu tiver frequências de corte de baixa, cuja relação é menor do que 4 vezes, eu tenho que fazer uma correção do fator da frequência de corte, tá? De que forma a gente faz isso? Faz exatamente da forma que está aqui. Eu pego as frequências, calculo o valor médio delas e aplico esse fator de correção. Então, exemplificando, tá? Eu vou utilizar o filtro passa alto que a gente acabou de ver ali em cima, e cuja frequência do primeiro é 1K, a frequência do segundo também é 1K, tá? Então o valor médio continua sendo 1K e vou colocar o fator de correção. Então a nossa frequência de corte nesse caso seria 1,55K e não apenas 1K, tá? O mesmo acontece nos filtros passa baixa, né? Então podemos observar aqui a resposta desse filtro de primeira ordem passa baixa, né? Ele tem um comportamento idêntico de passa alta, só que na realidade a curva inverte, né? Então ele é bom para baixas frequências e ruim para altas frequências. Então um filtro de primeira ordem, ele tem a inflexão aqui na frequência de corte, ela vai passar 3 dB abaixo do valor total e cai a 20 dB por década, né? Aqui uma década acima, ó, menos 20, 2 décadas acima, menos 40. Se eu tiver um filtro de segunda ordem, também com o mesmo valor, né? Então, vai acontecer o que a gente descreveu no passa alta, só que com a curva ao contrário, né? Então, nós vamos ter na frequência de corte inflexão e vai cair a 40 dB por década. Aqui, ó, uma década acima, menos 40,
2 décadas menos 80, tá? E exatamente na frequência de corte, tá? Eu tenho o ponto mais distante do gráfico em relação ao real e o diagrama de Bode, e a minha frequência de corte não é 1K, né? Ela vai estar abaixo, ela está passando a menos 3 dB aqui, ok? Então, eu também utilizo o fator de correção, tá? Esse fator de correção para os filtros passa baixa, tá? Em vez de eu dividir a frequência média resultante por aquele fator, eu estou multiplicando, tá? Então, ó, a frequência média é o valor médio das frequências cuja relação é menor do que 4 vezes, né? Então, exemplificando também, nós podemos utilizar também o filtro de 1K. Tá? Então, a frequência de alta 1 é 1K, a frequência de alta 2 é 1K, a frequência média, né, que a gente chama de linha aqui, é 1K, e aí a gente aplica o fator de correção. Tá? Esse fator de correção vai me dar uma frequência resultante de 643, né, que é menor do que 1K. Tá? Então, a gente tem que sempre estar atento quando a gente pergunta qual a frequência dominante desse amplificador. Como eu tenho geralmente 3 frequências, tá? Elas podem estar muito próximas, e aí a frequência dominante pode não ser a maior de baixa e nem a menor de alta. Ok, pessoal? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês.